Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo que tem como intenção trazer uma expansão de consciência mental e espiritual para sua vida. Antes de a gente começar o vídeo de hoje, vou pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com quem gosta do assunto, assina aí o nosso canal, fica aqui com a gente, né? A Aidala tá se tornando um instituto de conhecimento e sempre que eu puder trazer assuntos interessantes assim como o de hoje, assim farei, certo? Bom, então a gente vai de fato agora pro assunto do vídeo, que é como o fogo, o elemento fogo, se manifesta na sua vida, no seu corpo físico, principalmente se você é do signo de Áries, Leão ou Sagitário, tá? Então se você é desse signo ou conhece alguém que é desse signo, você precisa ficar até o final desse vídeo, que tá muito interessante. Inclusive, né, se você é um terapeuta, um profissional, você precisa ter esse conhecimento até para conseguir ajudar aí os seus consulentes, tá? De uma forma mais assertiva e direcioná-los nesse sentido. Bom, gente, pra quem não sabe, meu nome é Letícia Miliani, eu sou fundadora da Loja Aidala e também astróloga, tá? Esse assunto que eu tô trazendo pra vocês, ela é uma vertente da astrologia, né? Nós chamamos de astrologia médica, onde a gente relaciona as doenças do corpo com cada signo. Então, cada signo tem uma predisposição a ter um tipo de manifestação de um déficit, digamos assim, do elemento que predomina aquele signo no corpo físico, né? Ou um exagero desse elemento no corpo físico, o que causa esses danos à saúde do corpo, tá? Então, hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, eu vou abordar sobre isso, é um assunto muito interessante, né? Eu, como uma boa escorpiana, eu gosto desses assuntos onde a gente vai, sabe, investigando e trazendo cada vez mais esses mistérios à tona. Então, enfim, tá um vídeo bem bacana. Antes da gente começar a falar de fato de cada um desses signos, né, Áries, Leão e Sagitário, eu quero que você entenda o que é o fogo, o que é o elemento fogo, né? Quando a gente pensa no fogo, a gente precisa pensar nesse movimento que ele faz quando ele está ativo. O fogo, ele tá sempre buscando uma expansão, ele tá sempre buscando uma elevação, tá? E a gente pode associar a uma elevação espiritual. Como assim, Letícia? Por exemplo, quando você, né, vê uma fogueira gigantesca e ela começa a tomar a tendência que tem é que ela tome uma proporção gigantesca, né? Um incêndio, por exemplo. A intenção, o que a gente espera é essa coisa que é catastrófica, digamos assim, porque o fogo, ele sempre vai se alimentar dos obstáculos que aparecem na frente dele numa intenção de se elevar, tá? E essa característica a gente também pode trazer para esses signos, né? Áries, né, muito determinado, muito corajoso, pioneiro, né? Então, você diz para Áries, mas nunca ninguém conseguiu. É o que ele realmente, ele fala, não conseguiu? Pera aí, então, que eu vou mostrar para você como é que se faz. Porque ele se alimenta desse desafio, né? O leão sempre iluminando, sempre trazendo uma expansão, uma generosidade muito bonita, uma liderança muito natural, né? Então ele está sempre à frente nesse sentido, e Sagitário nessa expansão do conhecimento, né? De se aprofundar, de ser espontâneo, de ser alegre, né? De querer viver. Então essa é a energia do fogo que age, né? De forma assim, o jeito que eu tô falando é bem superficial, né? É muito mais do que isso. O fogo, a gente pode dizer que é a nossa vitalidade, que é a transmutação, que é a transformação, né? Que é essa busca por algo sempre maior e diferente, né? Então o fogo, ele é essa nossa ligação com a matéria e com o astral, né? O ato de você acender uma vela, a vela ali, o fogo daquela vela, ela representa esse portal, né? Então o fogo, sim, é um portal energético, espiritual, poderoso, onde a gente precisa saber equilibrá-lo, nem de mais e nem de menos. Como eu já disse no vídeo anterior, se você não assistiu ainda, vai lá dar uma olhada, né? Eu ensino, eu faço um teste rápido ali para você descobrir qual é o seu elemento regente, qual é o elemento, baseado nas perguntas que eu faço, que tá mais ativado dentro de você, né? Pode ser que seja um, pode ser que sejam todos, pode ser que seja 2 elementos, né? Mas o importante é a gente sempre buscar esse equilíbrio e se entender, né? É muito comum também que ao longo da sua vida essa hierarquia dos elementos dentro da sua essência mude, né? Então você tá num momento da sua vida onde você tá mais, o fogo tá predominando mais na sua ação, na sua força de vontade, na sua determinação, às vezes é o elemento água e assim vai, né? Essa é a vida, esses são os ciclos pelo qual a gente vai passando, certo? Bom, e dentro do seu corpo físico, os seus órgãos, o seu corpo em si, cada parte dele é regido por um elemento, por um signo, né? Então, por isso que o signo de Áries, a predisposição que ele tem para ter um problema de saúde é diferente do signo de Câncer, é diferente do signo de Escorpião, né? Porque o que rege o elemento ali, ele vai estar mais ativo naquele órgão onde ele é o regente, né? Então, por exemplo, o elemento fogo, ele tá nos músculos,
né? Ele tá no cérebro, no metabolismo, ele tá na digestão, ele tá naqueles órgãos que pulsam, que ardem, né? Normalmente as pessoas de Áries, de Leão e de Sagitário são pessoas que têm uma temperatura do corpo mais forte, mais quente. São pessoas que, quando estão com o fogo ali equilibrado e saudável, são pessoas que aparentam ter uma saúde física muito robusta, né? Muito forte. Por exemplo, o signo de Áries, gente, é um signo muito comum entre atletas, né? Eles têm essa disposição para trazer é uma disciplina que essas pessoas têm que ter no sentido de alimentação e de exercícios físicos ali, que traz para ele um destaque, né? Então são pessoas que têm realmente essa tendência a ser o melhor, e claro, porque eles também trazem um senso de competitividade muito grande, né? Então por isso é comum que os atletas sejam do signo de Áries ou tenham um elemento fogo muito forte no mapa astral. Mas isso é uma curiosidade que eu acho muito bacana, muito interessante da gente falar aí. Então, os órgãos associados ao elemento fogo são esses que eu acabei de comentar com vocês, tá? Inclusive, eu tô seguindo meu roteiro aqui pra eu não me perder, pra eu não repetir coisas aí pra vocês. Acidentes, ferimentos, cortes, tem muito elemento fogo aí, tá? Então, é um elemento fogo em desequilíbrio, em excesso. Mas aí foi o elemento fogo que fez as coisas acontecerem? Não, calma. Eu quero que você entenda a essência de tudo isso, tá? Não é que o elemento fogo sozinho faz as coisas acontecerem e partir para esse caminho. Mas você ter o conhecimento de que esse elemento fogo, ele tá muito ativado ali naquela situação, naquela coisa que aconteceu, isso é muito interessante, né? Isso te traz uma visão diferente da situação. Talvez você nunca tenha se perguntado de fato o que alimenta esses elementos dentro da sua essência, dentro do seu campo energético, dentro do seu corpo físico, né? Bom, o que traz força para um elemento estar ativo dentro da sua essência, do seu corpo? Primeiro, os pensamentos, né? A forma como você reage ao mundo, a forma como você lida com as situações, né? O seu trabalho, as pessoas com quem você convive, as energias que você troca, as conexões que você tem, e através da alimentação. Sim, gente, a alimentação é a fonte de energia dos nossos chakras, dos nossos elementos, né? Porque, apesar de a gente ter um elemento predominante dentro da nossa essência, nós temos os 4 elementos. Então, a forma como você se alimenta, né? O que você ingere, ele ativa ou não aquele fogo, né? No caso do fogo agora que a gente tá falando. Mas ele ativa ou não aquele elemento que é predominante dentro da sua essência. Então, você que é do elemento fogo, você que tem esse elemento fogo regente na sua vida, você que é um desses signos aí, Áries, Leão ou Sagitário, ou tem um desses signos ativos dentro aí do seu mapa astral, você precisa se atentar a alimentos específicos, né, que podem trazer um exagero, né, ativar demais esse fogo ou diminuir. Então, a pessoa que tem esse fogo muito desequilibrado no sentido do excesso, são pessoas normalmente que acabam, e se elas, por exemplo, são sedentárias, não praticam uma atividade física, esse fogo ele não é bem canalizado. Ele está em excesso dentro do seu corpo, né? Ele não é bem canalizado, ele sempre vai achar uma fonte de explosão para sair. E normalmente é pelo lado emocional, né? Então, pessoas agressivas, pessoas que não sabem, não conseguem parar para analisar as situações antes de tomar uma atitude, né? Normalmente são pessoas aí que têm esse fogo em desequilíbrio, que estão desequilibradas, estão com excesso. Pessoas que são muito impulsivas, né? Não conseguem parar para pensar, analisar. Depois eu tomo essa decisão e, né, acaba metendo os pés pelas mãos aí. Tem esse fogo em desequilíbrio. Da mesma forma que pessoas que não têm uma força de agir na vida, né? Pessoas que estão paralisadas, estagnadas, não têm força mesmo para tomar um passo, para tomar uma decisão, para ir adiante. Esse fogo, ele tá debilitado, ele tá enfraquecido dentro do corpo, tanto do corpo astral quanto do corpo físico dessa pessoa, né? O elemento, ele engloba tudo isso, tá? Então, gente, eu anotei aqui no meu roteiro alguns alimentos que podem reduzir ou que podem aumentar ou até ou desequilibrar, desestabilizar o fogo dentro da sua vida, tá? Do seu corpo. Então prestem atenção. O que reduz o fogo? Alimentos crus, água em abundância. Então toma bastante água para você equilibrar esse fogo, tá? Alimentos crus, alimento de cozimento lento como os grãos integrais, tá? Chás como camomila e hortelã, limão, peixes, vegetais, frutas ricas em água. Então esses são alguns alimentos, não todos, tá? Mas alguns alimentos que podem fazer esse fogo reduzir. Então tá se sentindo muito estressado,
tá sentindo, né, a temperatura do corpo muito alta, você precisa se atentar a isso, e aí você leva a sua alimentação para todas essas possibilidades aqui que eu acabei de falar, para que você possa reduzir um pouco essa energia dentro do seu corpo, tá? Agora, tô apática, tô procrastinando, tô sem força, né? Vamos aumentar esse fogo aí através dessa alimentação? Então, opte por alimentos bem cozidos, bebidas quentes, arroz, alimentos vermelhos como beterraba, carne vermelha também, ela pode potencializar esse fogo aí dentro do seu organismo, alho, canela, pimenta, brócolis, entre outros nesse sentido, tá? Então, esses alimentos são grandes fontes do elemento fogo, certo? E alimentos que perturbam, que desequilibram o elemento fogo, se você é desse signo, você precisa se atentar, porque, ó, excesso de carne vermelha. Então, por exemplo, eu já tenho um elemento fogo muito ativo, muito forte dentro do meu corpo. E aí eu vou comer mais carne vermelha, eu não posso ponderar isso, né? Eu não posso comer uma carne branca, um peixe, né? Ao invés de todo dia na minha alimentação, na minha refeição, ter carne vermelha, sabe, gente? É um equilíbrio, é um bom senso aí nesse sentido. Bacon, linguiça, fritura, álcool, café e bebidas energéticas, elas desequilibram o fogo no seu corpo. Principalmente você que é de Áries, Sagitário e Leão, tá bom? Então, o que acontece? É tudo uma questão de você equilibrar, né? E eu achei esse assunto muito interessante, essa vertente da astrologia, né? A astrologia médica, que ela traz uma consciência pra gente que é muito óbvia, né? Então, todos esses alimentos que eu tô falando, se você for parar pra pensar, faz total sentido. Que a gente realmente não para pra analisar, né? A gente só vai vivendo aí a vida e de repente, a gente tá desequilibrado e a gente nem sabe o porquê. E a última coisa que a gente pensa, por estarmos, né, em um corpo físico, é pensar que o alimento pode interferir na minha energia. Sim, pode, tá? Inclusive, quando você quer equilibrar um chakra em específico, e ele tá muito debilitado, muito desequilibrado, você fica ali 7 dias comendo só alimentos da cor que vibram aquele chakra, para você conseguir alimentar ele de volta. Então, assim, é muito, muito interessante, né? Eu quero que vocês entendam depois desses vídeos que como que gente, tudo faz sentido, né? No sentido físico, no sentido da saúde, no sentido do emocional, do mental, do intelectual e do espiritual. Tudo é uma coisa só, né? Quando a gente fala assim, vou fazer uma dieta, isso é algo muito clichê, porque eu já vi várias vezes na internet sobre isso, mas faz muito sentido. A dieta não é somente o que você come. A dieta é o que você assiste, é o que você lê, é o que você ouve, é as pessoas com quem você, né, está por perto. Tudo isso influencia a sua energia, a sua saúde do corpo, tá? Então vamos voltar um pouco aí a nossa atenção para isso, tá? Bom, agora falando um pouco da anatomia do signo de Áries. Deixa eu abrir aqui. Do signo de Áries, tá? Agora a gente vai voltar a nossa energia aí para o signo de Áries. Bom, os arianos são líderes, são obstinados, são determinados, são impulsivos, são impacientes, né? São pessoas que querem tudo pra ontem. Então não tem, tive uma ideia, vou deixar amanhã, semana que vem eu coloco em prática. Não, vou colocar agora. O que eu posso fazer agora pra tirar isso do papel e fazer as coisas andarem, né? Então eles têm muita coragem nesse sentido eles querem ver as coisas fluindo. É muito difícil você ver um ariano estagnado. Você pode ver um ariano que tenha uma frustração no sentido de não terminar o que ele começa. Isso é muito comum. Mas de ser estagnado, parado, isso é muito difícil, tá? Porque eles têm realmente muito desejo de continuar, muito desejo de fazer acontecer, de iniciar, de ser o primeiro, enfim. Então, essa é a obstinação de Áries que é predominante desse elemento fogo na vida deles. Bom, e essa ação de Áries não fica só na forma dele lidar com a vida, mas também nos órgãos que ele rege. Então, Áries rege a cabeça, o maxilar, os dentes, os olhos, os nervos cranianos e também as glândulas suprarrenais. É preciso equilibrar esse fogo de Áries, né? Por exemplo, gente, uma coisa que Áries deve evitar ao máximo é chegar ao pico da fome, onde ele gera ali um estresse muito grande por conta da fome, né? Sabe quando você não conseguiu comer nada o dia inteiro, nem beliscou nada, aí você chega num pico de fome que te dá um nervoso, te dá um estresse tão grande, né? E o Áries, ele deve evitar isso, porque, primeiro, o organismo dele naturalmente já vê tudo como um alerta. Então, quando ele tem essa queda da glicemia no corpo dele, as glândulas suprarrenais, que é um dos órgãos que Áries rege, onde o elemento fogo está muito forte, muito dominante ali, ela gera o cortisol que causa o estresse, tá?
Consequentemente, ao longo do tempo, sempre que um ariano se expõe a esse momento de estresse por conta da fome, ele pode ter um estresse crônico. E aí o corpo dele para de avisar ele que ele tá com fome e já traz o estresse logo de cara. Então é muito comum, um ariano ele tá sempre estressado e ele às vezes nem sabe o porquê. Né? Então ele tem essa tendência muito grande a ter esse estresse crônico, e uma das formas de você evitar isso é você não passar fome, é você estar sempre ali beliscando alguma coisinha, né, comendo um pedaço de alguma coisa, e enfim, gente, o meu marido, Rodolfo, ele tem um ascendente em Áries, e ele tem uma mania, assim, grande, desde que eu conheço ele, de passar um grande período sem comer nada, sabe? E aí ele fica muito bravo, muito estressado, e a hora que ele vai comer ele não quer mais, porque já passou, entendeu? É como se esse estresse, ele suprisse aquela fome, né, que a pessoa tá sentindo ali naquele momento. Bom, Ariana, então se eu pudesse dar uma dica pra você, seria essa. Outra dica, né, no sentido do corpo físico, de exercitar esse corpo, evitar atividades que tragam, por exemplo, o CrossFit. Ele é uma modalidade que traz ali um senso de competição tão grande, né, que alimenta essa impaciência do ariano, né? Então, se você puder fazer um yoga, se você puder fazer uma musculação, algo que exige uma concentração, né, você trabalha essa impaciência dentro de você. Vai ser muito bom, tá? Agora eu vou falar duas doenças de Áries que é muito comum, que tem muita disposição de aparecer aí na sua vida. Mas por trás de todas as doenças tem uma origem emocional, né, que eu vou trazer também pra vocês. São várias doenças, tá, que esse corpo ariano pode desenvolver, mas eu vou falar de duas aí principais, tá? Pelo menos ao meu ver. A primeira é a enxaqueca, né, aquela dor de cabeça crônica horrorosa, horrível, né? E ela surge nos arianos que possuem um orgulho muito forte. Pessoas autoritárias. Olha como a enxaqueca tem tudo a ver com essa personalidade de Áries, né? Autoritário, orgulhoso, controlador, que nunca relaxa, né? Normalmente são adultos que tiveram uma infância limitada. Então você, ariano, que tem esse problema de enxaqueca, provavelmente na sua infância, tudo que você ia fazer não podia. Você era podado, você era limitado, né? Não deixaram esse fogo de Áries agir na sua infância, na sua vida. Mas é uma infância podada mesmo, né? Onde coisas normais que uma criança faria, talvez você não tivesse tido essa permissão. Derrame cerebral também, tá? Por quê? Qual é a origem desse derrame cerebral? Normalmente são aqueles arianos que são muito difíceis, que não aceitam mudança, que são rígidos, tensos, teimosos, né, que tem uma crença, uma ideia e segue naquilo e não olha para mais nada, e é um pensamento muito rígido, né, muito focado ali, que pode ser negativo, né? Então são pessoas que se acham aí as donas da verdade, né? Pessoas vítimas do mundo, da sociedade, podem desenvolver essa doença. Então, se atenta para isso, tá? Se você é de Áries, se atenta para esses sintomas. Você tá sendo muito rígido, muito teimoso, né? Muito, sabe, assim, se abra para as coisas, tira a cabeça fora da caixa, né, que se fala. Então, se abre para isso, sabe, para as ideias, porque o mundo ele tá em constante mudança, né? Não existe uma verdade só, existem várias possibilidades, várias oportunidades. Então, é muito interessante isso. Para de achar que só o que você pensa tá certo. É um momento de reflexão, tá, gente? Então, é um vídeo mesmo para você é um autoconhecimento, é um mergulho em você. Então, faça essas perguntas pra si, tá bom? Bom, agora a gente vai falar da anatomia de Leão. Gente, Leão, ele rege o sol do corpo físico, o coração. Pra quem não sabe, né, o astro na astrologia que rege Leão é o Sol. E o elemento fogo, gente, ele age de 3 maneiras diferentes em cada signo. Em Áries, ele queima. Em Leão, ele ilumina. Em Sagitário, ele expande, ele cresce, tá? Então, Leão rege o sol do corpo físico, que é o coração. E também as veias principais, né? A aorta, a veia cava, músculos costais, medula espinhal, bainha de mielina, vértebras torácicas, rádio, ulna, pulsos e os músculos do antebraço, certo? Gente, Leão, como que é essa alimentação de Leão que pode ser um pouco problemática, né? Leão tem essa coisa do exagero, né? Leão, gente, ele é o líder, ele tá sempre ali, belíssimo em tudo que ele faz, tem que ser o melhor. E assim né? Ele é na vida, assim, então é como se no dia a dia dele tivesse ter sempre uma extravagância na alimentação, um exagero.
Então, normalmente, uma mãe leonina, por exemplo, é aquela mãe que deixa aquela mesa farta, com 4 tipos de bolo, 3 tipos de torta, 2 tipos de carne assada, né? Muito assim, essa fartura que eles trazem, porque isso alimenta ali, de certa forma, o ego deles, tá? Então, os leoninos, eles têm muita tendência a gostar de molhos, manteiga, gordura, tá? Então, é tudo aquilo que é muito bom e que faz mal para o coração, né? Para o sistema cardíaco em si, para o sistema sanguíneo. Então, tudo isso, tudo que faz mal é algo que ele gosta muito, né? Ele tem muita tendência a ter uma alimentação baseada nisso, certo? Então, gente, o que acontece? Seria muito interessante, por exemplo, que o leonino conseguisse ponderar a carne vermelha, que foi o que eu falei lá no início do vídeo, né? Sobre os alimentos que aumentam o fogo. E então a carne vermelha é como se trouxesse para o leonino um exagero nesse fogo, tá? Então, assim, se comer essa carne todos os dias, não vai ser legal. Não vai ser legal mesmo, tá? Vai trazer um excesso de energia que pode desequilibrar, começa a desequilibrar outras partes do corpo, começa a acumular a energia excessiva nesses órgãos que ele rege, certo? E vamos falar de 2 doenças comuns aí na vida do leonino. Primeiro, doença cardíaca, claro, porque são pessoas que possuem uma preocupação em relação ao futuro, né? Esse leonino muito ansioso, muito preocupado, que podem nutrir sentimentos de vingança, porque em algum momento da vida ele se sentiu lesado. E se sentir lesado para um leonino é uma coisa que traz um orgulho muito forte, né? Então ele pode passar grande período da vida pensando naquela situação que aconteceu. E nisso ele desenvolve um acúmulo do elemento fogo dentro desse sistema cardíaco, né, podendo desenvolver doenças cardíacas aí. Ele tem medo de perder, né, de perder bens materiais, são pessoas autoritárias. Normalmente, gente, o leonino ele é muito autoritário. Por ser o líder, né, ele tá sempre no comando. São pessoas que têm muita dificuldade de aceitar críticas. Então, se você, porventura, é um leonino que tem essas características muito fortes, sai daquele pensamento de que eu nasci assim, eu vou morrer assim, as pessoas têm que me aceitar assim. Eu sou leonino, pronto, acabou, é do meu signo. Nananina, não. Tá? Todas as características que nós temos nos nossos signos, no sentido negativo, é pra gente sempre melhorar, é pra gente evoluir, né? E as nossas qualidades é pra gente manter e aprimorar cada vez mais. Então, se você tem essas características de autoritarismo, né, aquela pessoa que não pode errar nunca, que não assume os seus erros, trabalha isso dentro de você. Porque nós somos seres humanos, né? Às vezes a gente tá, assim, numa tendência a liderar a vida, né, mas não a vida do outro o tempo inteiro, né? As mães de leão, gente, são mães extremamente protetoras, que estão muito preocupadas com a vida do filho, dos filhos, né, da casa. Então é aquela mãe que ela não relaxa nunca, ela tá sempre ali em estado de alerta o tempo inteiro. E aí o que acontece ela pode desenvolver um problema, né, uma doença cardíaca aí, que a gente não quer, tá bom? E a outra dor aí muito comum em leão é a dor nas costas, tá? Pessoas que não relaxam nunca, densas, pessoas apegadas, principalmente no sentido de cuidar do outro, que foi o que eu acabei de falar, da vida do outro. O mundo não é somente da forma que você acredita, existe uma infinidade de outras possibilidades. É claro que a gente, falando de fora, né, é muito fácil, né, falar, olha, você não pode ser assim, você tem que mudar. Gente, mas isso é um trabalho interno, essa mudança que eu tô dizendo, que você tem que se propor a fazer na vida, às vezes, é um passo de cada vez. Né? Então você precisa abrir os seus olhos para coisas que possam trazer essa mudança, essa transformação de fato, né? Meditações, yoga, terapias holísticas, exercícios físicos, a alimentação, né? Por isso que a gente está abordando essa questão da nutrição do corpo do elemento fogo, para ele ter um equilíbrio, né? Porque às vezes esse autoritarismo ele vem desse excesso do elemento fogo que você está ingerindo, carne vermelha em excesso, gordura, manteiga, molho. E aí você ativa ainda mais esse elemento fogo, você traz essas características muito fortes aí pra sua personalidade, que, vamos falar, às vezes a pessoa é tão sobrecarregada, tão densa, que nem ela se aguenta. Né? Então, aqui, gente, esse vídeo é uma proposta de mudança. E isso engloba, e eu acho muito legal isso, porque isso engloba tudo, né? Engloba a sua alimentação, a sua rotina, engloba a sua energia, né? Então, tá vendo? Percebam que tudo tá muito interligado. Você é tudo, você tudo que te cerca, o que te rodeia. Vamos agora para Sagitário, anatomia de Sagitário aí.
Então, no signo de Sagitário, gente, esse elemento fogo é onde ele tá mais ativo. Lembra que eu falei que em Sagitário o fogo se expande? É como se ele fosse, assim, enlouquecidamente a energia de Sagitário, ela emite essa energia do fogo por todos os poros, tá? Então, os sagitarianos têm esse fogo muito evidente, muito expansivo aí. São aquelas pessoas que, por exemplo, quando elas estão desequilibradas, o sagitariano, normalmente, ele fala muito alto, ele ri muito alto, ele quer sempre estar em tudo, todas as festas, todos os lugares, né? Sempre com muita gente, sempre rodeado das pessoas. Isso é um desequilíbrio, né? A gente tem que dosar as coisas na vida, né? Um momento a gente tá com algumas pessoas, outro a gente fica mais introspectivo. Existem momentos pra tudo, mas o sagitariano, ele tem uma gana de viver, ele tem um prazer, né? Ele tem medo de perder os prazeres da vida. Então, isso faz com que esse fogo fique enlouquecidamente nesse corpo sagitariano. É um signo que não consegue comer as mesmas coisas todos os dias, né? Então passar aquela dieta regradinha pra Sagitário é muito complicado, né? Então por isso nunca force, se você é um sagitariano, nem força isso no seu dia a dia, na sua alimentação, né? Se tiver que fazer uma dieta, se tiver que seguir um plano alimentar, que tenha possibilidades de você modificar, de você mudar, porque senão você não vai conseguir. Aquela coisa de comer todo dia a mesma coisa, regrado, não vai funcionar pro sagitariano, tá? Então, ó, tá vendo o autoconhecimento como ele é bom? Você, sagitariano, que às vezes já tentou fazer por diversas vezes uma dieta e nunca conseguiu, né? Então é uma questão de falar pro nutricionista, olha, faça uma dieta onde eu possa intercalar algumas refeições, onde eu possa modificar receitas, né? Mesmo que ele taca fogo na cozinha, ele consegue se virar. Então, assim, receitas diferentes, coisas diferentes, né? Essa coisa de ir ao supermercado, escolher os alimentos, é uma coisa que alimenta essa energia sagitariana, esse fogo sagitariano no sentido equilibrado, né, da coisa. Então, que estimula ele a comer melhor, né? Então, vá mais pra esse lado aí, tá? É um signo que precisa de alimentos ricos em vitamina B6 e vitamina E, entre outras, mas essas são as que predominam aí no corpo do Sagitário, né? E duas doenças comuns em Sagitário, gente. Deixa eu só voltar aqui, que eu esqueci de falar os órgãos que o Sagitário rege. As pernas, os quadris, o fêmur. Gente, olha que interessante. Eu tava lendo esses dias, eu não vou lembrar agora o nome desse professor, eu vou ver se eu pesquiso, se eu conseguir achar o nome dele, eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Em um estudo, ele pesou o pensamento. Como assim? Em uma balança, né, ele colocou uma pessoa deitada e ele pediu pra essa pessoa meditar. Quando essa pessoa medita, a balança ela equilibra. Essa mesma pessoa, depois, esse professor pediu para que essa pessoa resolvesse um cálculo matemático. E aí a balança pesou para a cabeça dessa pessoa. Logo em seguida, esse professor pediu para que a pessoa, então, se imaginasse fazendo um movimento com as pernas, um exercício com as pernas. E aí, depois de um tempo, essa balança ela pesa pro lado das pernas. Ou seja, né? Essa questão de pesar o pensamento. Aonde aquele pensamento estava focado era onde tinha um acúmulo sanguíneo maior, por isso que a balança se movia, se mexia. E o sagitariano, por reger as pernas, né, por ter uma tendência a ter uma ansiedade, todos os signos têm tendência à ansiedade, mas o sagitariano tem isso mais evidente. Por ter isso muito evidente, tá? Ele precisa se exercitar, fazer atividades físicas onde ele possa mover as pernas, tá? Porque ele rege as pernas. Normalmente, pessoas que têm ascendente em Sagitário têm as pernas grandes, quadris largos. Muito comum. Eu já atendi várias pessoas com ascendente em Sagitário que têm essas características físicas e olha que eu nunca vi a pessoa na minha vida. Bom, e pra finalizar, as duas doenças aí de Sagitário, né? Essa tendência seria a primeira, a dor no ciático, né? Já que ele rege toda essa parte aí da lombar, do nervo ciático também, do fêmur, das pernas, né? Pessoas que não permitem sentir prazer. Quer dizer, o sagitariano, ele é essa pessoa que ele quer viver os prazeres da vida. Então, quando um sagitariano ele se bloqueia pra isso, ele pode ter sérios problemas no ciático, tá? Que não está vivendo de forma que gostaria de viver, né? Sagitariano é um signo da liberdade, gente. Então, se ele tá preso em um lugar onde ele não quer, com pessoas que ele não quer, num trabalho que ele não gosta, ele vai ter dor no ciático. Então, assim, não se feche como uma ostra. Deixe fluir a troca com as pessoas. Faça o que gosta sem se sentir bloqueado. Nunca se sinta bloqueado, nunca se permita se sentir bloqueado, porque quem vai pagar as consequências dessa situação é você mesmo, tá? E a próxima doença aí é a insônia, horrível pra quem tem, mas no sagitariano é muito comum, por esse excesso de pensamento, de ideias, né? São pessoas que estão pensando muito o tempo inteiro. São pessoas muito preocupadas também com amanhã, ou preocupadas em fazer sempre o melhor, o maior, né? Então, assim, é uma mente inquieta.
Então, eu coloquei, pratique atividades que estimulem as pernas, né? Então, por isso que essa coisa que eu citei aí pra vocês, desse estudo que foi feito, do pesar o pensamento, né? Foi comprovado que quando você ativa o abdômen, ativa as pernas, você alivia o cérebro, né? O Alzheimer, por exemplo, né? Quem pratica atividade física, musculação, tem menos tendência a ter Alzheimer. Por essa musculatura das pernas fortes, né? Porque pondera esse equilíbrio energético dentro do corpo. Muito interessante, né? Então, assim, todas as vezes que você estimula as pernas, você tira essa pressão da cabeça. Você que é sagitariano, pensa nisso, você precisa disso. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido muito. Espero que as coisas tenham feito sentido pra você também. Compartilhe esse vídeo pra quem gosta do assunto, né? Pra quem vai se interessar também por esse assunto. E a gente vai seguir as sequências dos elementos. Próximo elemento é o elemento terra. A gente vai falar do signo de touro, virgem e capricórnio e das tendências aí das doenças se manifestarem no corpo físico do elemento terra, tá bom? Então, até uma próxima aula. Um beijo!